Fala, meus sobreviventes do apocalipse! Como é que vocês estão? Lavando bem as mãos, passando bastante álcool em gel, legal? Pois é, eu também tô legal aí, ó. A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, não é verdade? Esse coronavírus mudou a rotina de milhares de pessoas por todo o mundo. Mas olha, se te tranquiliza, apesar de ser uma situação grave que estamos vivendo, porque estamos diante de uma pandemia mundial, o mundo já vivenciou situações bem piores. E é sobre essas situações que eu vou falar nesse vídeo. Antes, já se inscreve aí no nosso canal, pessoal. Vamos se inscrever, vamos compartilhar, vamos falar que o Sem Noção tá bombando, cheio de novidade. E ativa a notificação também, não esquece não, que é esse sininho do lado aí. Bora falar então dessas situações que, meu Deus do céu, Jesus Cristo na causa. Mas eu tô tranquilo, viu, pessoal? Nada de pânico, pelo amor de Deus. Vamos lá, imagina o mundo em 1300, depois de Cristo, claro, na Idade Média. Tava rolando ali, ó, muita gente deixando as fazendas para viver nas cidades, nos centros, né, que estavam começando a crescer, e o comércio entre a Ásia e a Europa tava bombando. As cidades se formando, crescendo, ficando cada vez mais populosas, mas com inúmeros problemas, como por exemplo, esgoto, não tinha. Vaso sanitário? Mas não tinha mesmo. Higiene pessoal? Aí é que o pessoal não cuidava nada. E é claro que foi num cenário perfeito como esse para a bactéria Yersinia pestis chegar e se instalar e espalhar a peste bubônica, também chamada de peste negra, para praticamente 1/3 da população da Europa. É muita gente, viu? E vou falar, o que estava rolando na época? Gente, essa bactéria que eu disse o nome aí maravilhoso dela, ela estava muito comum nos roedores. O rato, por exemplo. E para chegar até o ser humano, como é que foi? A pulguinha ia lá, picava o ratinho e picava o ser humano. Mas até que foi entender que era isso, o surto da doença aconteceu entre 1333 e 1351. E foi tão forte, foi tão violento, que algumas cidades, mais da metade da população, morreu. A doença ela foi sendo controlada aos poucos, na medida em que a galera e a higiene das cidades foi melhorando, o que fez a população de ratos diminuir. Ufa! Você sabia que a tuberculose já foi uma doença que aterrorizou o mundo? Sabia não? Pois fique sabendo. Pois é, gente. De 1700 a 1900, ela foi a doença responsável por matar mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Na época, várias cidades tinham hospitais exclusivos para internar as pessoas contaminadas pelo vírus, com diversos leitos. Mas, mesmo assim, não foram suficientes para conter a situação. O que nos remete hoje a um certo pânico. A causa da doença, que ataca os pulmões e é altamente contagiosa, foi descoberta em 1882 por Herman Koch. Enfim, isso ajudou muito a evitar que ela continuasse a se espalhar por todo o mundo. Mas um tratamento que funcionasse mesmo para curar a tuberculose só veio décadas mais tarde, em 1928. Aí veio o tratamento, todo mundo estava legal, curado, graças aos cientistas e quem inventou o álcool em gel também, que não estava na época não, mas hoje tem, graças a Deus tem álcool em gel. Agora vamos viajar para um tempo mais recente da história. Entre os anos de 1896 e 1980, o mundo viveu um surto de varíola, responsável pela morte de mais de 300 milhões de pessoas. Mas foi por causa da varíola que chegamos a uma das descobertas mais importantes da história da saúde. A vacina. Isso mesmo, a vacina, aquela coisinha gostosa que dói aqui, ó. O responsável pela descoberta foi o médico britânico Edward Jenner. Hoje, graças à vacina, que deu muito certo, a varíola é uma doença erradicada, mais uma vez eu digo. Viva a ciência! Oh, Deus abençoado que criou esse cientista, né, para criar a cura para as doenças. Que a Primeira Guerra trouxe diversas consequências para o mundo inteiro, isso a gente está cansado de saber. Mas acho que você não sabe é que foi durante esse período que surgiu a terrível gripe espanhola. Quando o mundo já estava quase ali, ó, respirando aliviado com o fim da Primeira Guerra, surgiu uma variação altamente perigosa do vírus influenza. É o mesmo vírus causador da gripe comum. O que assustou nessa pandemia foi a rapidez com que ela se espalhou e o número de vítimas que ela fez em tão pouco tempo. Como a Espanha foi o país mais atingido, acabou que o surto foi batizado por gripe espanhola. Mas o mundo inteiro sofreu, inclusive nós aqui das terras tupiniquins, o Brasil. Só no Rio de Janeiro, que já era uma das maiores cidades do país naquela época, cerca de 65% dos habitantes ficaram doentes. E nem Rodrigues Alves, que era o então presidente do Brasil naquela época, escapou. E outras personalidades que acabaram contaminadas pela gripe espanhola foram o Walt Disney e também o pintor Edvard Munch, aquele do quadro O Grito. Não esqueceram de mim não.
E agora, estão pensando que acabou? Acabou não, eu trouxe mais duas aqui, ó, epidemias bônus, para mostrar para vocês que essas são um tanto peculiares. Talvez nem precise do álcool em gel dessas aqui não. A primeira é uma epidemia da dança, isso mesmo. Aconteceu em 1518 na cidade de Estrasburgo, na França. Sim, gente, já pode imaginar um monte de gente dançando loucamente. Tudo começou quando uma mulher chamada Faotrofé apareceu dançando na rua sem motivo nenhum, sem música para acompanhar. Ela começou ali, ó, num gingado legal. Começou legal. No começo o pessoal até que achou divertido e tal, ver alguém dançando ali, feliz. Mas o negócio foi perdendo a graça porque ela dançou durante 6 dias e 6 noites sem parar. Aí começaram a entender que tinha um negocinho ali faltando, um parafuso. E aí de repente, ela que achou que o negócio tava acabando, não. Mais 34 pessoas chegaram para dançar. E aí começaram a dançar freneticamente, que o negócio foi chegando para 400 pessoas. Aí a maioria acabou morrendo de cansaço ou de ataque do coração. A segunda epidemia bizarra que aconteceu foi mais recente, em 1962. Gente, isso é verdade, viu? Na Tanzânia, África. Acredite se você quiser, mas pode pesquisar. Foi uma epidemia de riso. Ela durou quase 2 anos. Dizem as lendas que começou com 2 colegas rindo de uma piada enquanto estavam na escola. Aí o riso foi se espalhando para os outros alunos, depois para os pais dos alunos e por fim, ninguém mais conseguia parar de rir nas cidades vizinhas e nas regiões sem entender por que estava rindo. Rir é muito legal, todo mundo gosta, mas sério, já viu alguém rir por vários dias, várias semanas, vários meses? E aí começa a dar aquela dorzinha no abdômen, começa a sair lágrima do olho, começa a ficar uma coisa meio sufocante. Agora imagina todo esse pessoal rindo durante meses, quase 2 anos. Aí começou gente a desmaiar, gente a chorar, gente a ter dificuldade de respirar, gente com ferida na pele. E aí começou um negócio esquisito. Não tenho explicações se alguém morreu ou não, mas com certeza deve ter ficado estranho. Nos 2 casos, a epidemia veio do nada e acabou também do nada, sem explicação nenhuma. E por mais que tenham estudado e investigado essas causas, ninguém nunca chegou a conclusão nenhuma. E algumas pessoas ainda acham que elas tiveram uma origem mais cultural, mais social do que física, entendeu? Tava mais aqui, ó. Mais 2 mistérios paralistas intermináveis deste mundo sem noção nenhuma, não é verdade? E aí, curtiu saber sobre esses momentos de pandemia maluco que a humanidade já viveu? Se você conhece mais casos como esse, comenta aqui pra gente, entendeu? Deixa nos comentários, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. E é claro, né, pessoal? Aproveitar que tá todo mundo de quarentena, tá legal, tá em casa, não custa nada pegar esses videozinhos, assistir aí, entendeu? Divulgar pros amigos e não se esqueçam de lavar bem as mãos, cumprir todas as recomendações do que a OMS fala, não é verdade? Porque o assunto é sério, não dá pra vacilar não, viu, gente? E ó, sem desespero, viu? Tá tudo tranquilo, se Deus quiser vai dar tudo certo. Meu Deus do céu, a mão.